Oi, pessoal! Para quem investe ou está pensando em investir, entender a saúde financeira de uma empresa é tudo, né? E um dos relatórios mais importantes para fazer isso é a DRE. Hoje, a gente vai decifrar esse documento de uma vez por todas, porque ele é a chave para a gente ir além dos números superficiais e entender a performance real de um negócio. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Imagina que você vê uma notícia. Uma empresa reportou uma receita de 3,4 bilhões de reais em um único trimestre. Puxa, é um número que enche os olhos, não é verdade? Mas a pergunta é, só essa informação, por si só, é suficiente para a gente decidir se vale a pena investir? A resposta, claro, é um sonoro não. E agora vem o pulo do gato. Essa mesmíssima empresa, no mesmo período, teve um lucro líquido de 92 milhões e meio de reais. Percebe a diferença gritante? Entre o faturamento bilionário e o que realmente sobrou no final, existe uma longa jornada. E é exatamente essa jornada que a DRE nos conta. Pensa nela como se fosse o roteiro de um filme que detalha como uma receita enorme se transforma num lucro bem menor. Ela revela todos os custos, as despesas, os impostos que apareceram pelo caminho. É literalmente a história financeira da empresa contada em um período. E olha, a DRE não é só uma obrigação contábil, um pedaço de papel. Ela é uma ferramenta poderosíssima. Para a gente entender o papel dela, vale a pena comparar com outro relatório bem famoso, o balanço patrimonial. A melhor analogia é essa aqui. Enquanto o balanço patrimonial é uma fotografia, ou seja, ele mostra a situação da empresa no único dia específico, o que ela tem e o que ela deve, a DRE é o filme. Ela mostra a dinâmica, a performance ao longo de um período, seja um trimestre ou um ano inteiro. Colocando em termos um pouquinho mais técnicos, a DRE é isso. Um relatório que coloca frente a frente tudo o que entrou de dinheiro, que são as receitas, com tudo o que saiu, que são os custos e as despesas. E no final dessa conta, ela apura o resultado. Deu lucro ou deu prejuízo? É o principal termômetro da rentabilidade de uma operação. Mas na prática, como é que essa história é contada? A estrutura da DRE, na verdade, é bem lógica. Pensa nela como se fosse uma cascata ou um funil de subtrações. Começa lá em cima com o valor total das vendas e esse valor vai sendo filtrado, linha por linha, até chegar no resultado que realmente importa. O caminho é quase sempre este. Tudo começa com a receita bruta, que é o totalzão vendido, daí a gente tira os impostos sobre as vendas para chegar na receita líquida, que é o que de fato entrou no caixa. Depois, subtraímos os custos diretos da operação para achar o lucro bruto, que já nos diz se o negócio principal é rentável. Em seguida, tirando as despesas gerais, a gente chega no resultado operacional. E, finalmente, depois de juros e impostos sobre o lucro, a gente encontra o tão esperado lucro líquido. Agora vamos voltar para o nosso exemplo prático da Magazine Luiza. Olha só a DRE real da empresa. Veja como os números se encaixam perfeitamente na estrutura. A gente parte dos 3,4 bilhões de receita bruta, aí já vem a primeira mordida dos impostos, e chegamos na receita líquida de 2,8 bilhões. Depois, olha só o tamanho do custo das mercadorias. Ele leva a gente para um lucro bruto de 925 milhões. E a conta continua até chegarmos lá no finalzinho nos 92,5 milhões de lucro. E reparou naquele número do custo da mercadoria vendida, o famoso CMV? Ele é absolutamente crucial. Naquele exemplo, ele comeu sozinho quase 2 bilhões de reais da receita. Isso já acende uma luz. Para uma varejista, a gestão de estoque e uma boa negociação com fornecedores são vitais para ter lucro. Ok, entender a estrutura é o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais importante para quem investe, é saber como analisar esses números para tirar conclusões de verdade. E para isso, existem duas técnicas principais, a análise vertical e a análise horizontal. Para simplificar, é só pensar assim, a análise vertical olha para a estrutura de custos dentro de um período só. Já a análise horizontal olha para a evolução desses mesmos números ao longo de vários períodos. Resumindo, vertical é a foto da estrutura, horizontal é o filme da evolução. Na análise vertical, a gente pega cada linha da DRE e divide pela receita líquida. Isso transforma tudo em porcentagem e ajuda a responder perguntas do tipo: quantos por cento da receita estão sendo consumidos só pelos custos e pelas despesas com vendas? Ela basicamente revela o esqueleto financeiro do negócio. Já a análise horizontal compara a DRE de hoje com a do trimestre passado, ou com a do mesmo período do ano anterior. O que a gente busca aqui são tendências. A receita está crescendo?
Ótima. Mas e os custos? Estão crescendo mais rápido que a receita? Opa, isso é um baita sinal de alerta. É aqui que a gente vê se a empresa está ficando mais eficiente ou se está perdendo o controle. Esse gráfico aqui é um exemplo perfeito da análise horizontal na prática. A gente consegue ver a evolução da margem líquida da empresa ao longo de 3 anos. Dá para ver que ela melhorou do ano 1 para o ano 2, o que é ótimo, mas piorou bastante no ano 3. A pergunta que todo investidor ou investidora tem que se fazer é: por quê? O que aconteceu? A concorrência apertou? Os custos saíram de controle? A DRE dá as pistas para a gente investigar. E com isso, a gente chega no ponto central. No fim das contas, por que todo esse conhecimento sobre a DRE é tão vital para tomar decisões de investimento mais inteligentes e, principalmente, mais seguras? Resumindo, a DRE nos mostra a verdadeira capacidade de uma empresa gerar lucro. Ela mostra se a empresa é eficiente no controle de custos, se as estratégias da diretoria estão dando resultado e se o crescimento é sustentável. Uma empresa com DRS consistentes e saudáveis é uma empresa que demonstra força, o que atrai mais investidores e facilita o acesso a crédito. E para fechar, tem essa frase marcante do universo empresarial brasileiro que resume um dos principais aprendizados que a DRE nos dá. Acompanhar de perto a linha de custos e despesas é simplesmente fundamental, porque, como diz a citação, eles precisam ser constantemente aparados. Portanto, da próxima vez que for analisar uma empresa, não olhe só para a receita ou para o preço da ação na tela. Abra a DRE. Leia a história que os números estão contando. A pergunta que fica é: na sua próxima análise, que história os números vão te contar sobre aquela empresa que está na sua mira?